Bem-vindo ao canal Revelações. Meus amigos, a pedido da irmã Sara Soares, ela me pediu para falar sobre o anticristo. Sabemos que há muitos canais falando, sobre o anticristo, inclusive citando tem a mesma pessoa que às vezes cita 5 ou 6 possíveis anticristos, mas afirmando, e outros falando de possibilidades, outros dizendo que é o Papa, enfim, cada um tem uma tese, cada um tem uma filosofia. Eu gosto muito de analisar cada texto, cada parâmetro, para depois construir com habilidade uma forma mais concreta, uma forma mais branda, para podermos chegar a um determinado setor lógico. Vamos falar de um assunto para que podemos compreender a dinâmica do nosso tempo, Para surgir um anticristo, talvez fosse necessário entender que deveria ser que a crise mundial, econômica, bélica e regional tornasse imprescindível. E esse aspecto, vamos entender que o mundo sempre houve revoluções. Vamos começar por crises. Como é que elas surgem? Eu já tenho temas falando sobre sociedades secretas. E as pessoas tendem, às vezes, a sempre zombar sobre isso, a dizer que não acredita nisso. A questão não é que você acredita ou não, ou a forma que você recebe ou entende sobre sociedade secreta. Que na realidade de secreta não existe nada. É tão simples entender porque as pessoas tentam criar um mistério sobre a sociedade secreta. E esse entendimento às vezes difere com a verdade. Porque, na verdade, o juízo da sociedade secreta são os senhores da terra. Aqueles donos, colonos, donos de tesouro. Vamos falar sobre a sociedade eurasiana. A de hoje, que domina a Ásia. A de hoje, que colocou Putin no ano 2000. São os mesmos provindos dos czares. Se lembram do primeiro czar que eu tinha falado no outro vídeo, sobre Ivan, e outros, e sobre Nicolau. Se lembra de uma revolução de 1917? Quando a revolução bolchevique, liderada por Lenin e por Stalin, boa parte desses czares, que são donos de usinas, de ouro, de mineradoras, de carvão, etc., eles fugiram, boa parte deles fugiram, porque a Revolução de Lenin foi contra a elite que dominava. E essa elite estava no poder durante séculos. E ele fez a revolução com os camponeses, com os trabalhadores. Mas ele não fez a revolução sozinho, ele teve um exército, ele teve uma certa camada de força e envolvimento. Então o que acontece? Eles fugiram para a Suíça. Vocês podem entender que qualquer guerra que surge na Europa, a Suíça sempre é o palco onde deixam suas finanças e seus tesouros. Então, particularmente, as sociedades secretas que têm ligações, que nada de secreta tem ligações com governos que fazem os seus acertos. Mas sempre há aquele parâmetro, porque a guerra das sociedades secretas, ela já vem de tempos. A própria maçonaria já lutava contra os czares. Os czares só voltaram após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Em 1990, eles formaram a Duma, investiram num novo governo onde iriam eleger um líder para fazer, juntamente com a Igreja Ortodoxa Russa, que também voltou, que a Igreja Ortodoxa Russa tinha sido expulsa. Essas sociedades secretas, elas também estão juntamente com os judeus ortodoxos, aqueles que também lutaram na Revolução contra o nazismo, contra os nazistas, enquanto em Auschwitz, tanto os judeus como bolcheviques
foram mortos, foram fuzilados, foram colocados em câmara de gases. Então, há uma harmonia entre o povo judeu e o povo russo. E o anticristo? Aonde cabe isso? Simplesmente pelo fato de Vladimir Putin não ser considerado um ditador. Esqueça-se que ele é um líder com responsabilidade. A sua habilidade, quando ele pegou a Rússia, né? Ele pegou uma Rússia que estava totalmente desmembrada, com orçamento quebrado, umas forças armadas que não havia mais investimento. Então a Rússia atravessava vários tipos de problemas e ele começou de baixo a reestruturar. Mas ele teve total apoio da sociedade eurasiana. E com o acerto da sociedade eurasiana, ela conseguiu colocar, né, as suas forças e concentrar para fazer da Rússia uma nova Rússia. Mas eles acharam no Putin um homem com uma visão. Putin, um ex-agente da KGB, altamente preparado, se viu numa disputa que começou na Geórgia. Quando a Geórgia, que foi armada pelos exércitos americanos, o atual presidente dos Estados Unidos era George Bush, com a guerra no Iraque, a Geórgia era a maior aliada dos Estados Unidos. E invadiram a Ossétia do Sul. O que tem na Ossétia do Sul para a Geórgia invadir? Existe petróleo, existe gás, os gasodutos. Então a Rússia ali não. Vladimir Putin, com estratégia, foi ali e dominou. Mesma coisa foi na Chechênia. Quando Vladimir Putin teve aquele problema com os chechenos. E a mesma coisa agora é na Síria e na Ucrânia. Quando os Estados Unidos e a OTAN fizeram de tudo para que a Ucrânia virasse para o lado da OTAN. A questão é que tudo é por causa de quê? Por causa do gasoduto que tem ali, em que a Europa depende, praticamente toda a Europa depende do gasoduto russo. Então, como ponto estratégico do gasoduto, Vladimir Putin invadiu parte da Ucrânia e tomou a Crimeia. Ali também tem os portos da Crimeia, onde também passa o Mar Negro. Então, politicamente, militarmente, essa política internacional, Vladimir Putin está envolvido. Suas declarações, suas posições aleatórias, né? A Igreja Ortodoxa coroou Vladimir Putin como o grande czar da Rússia. Agora vejam bem que Vladimir Putin, além de defender os judeus, ele tem uma relação com Israel muito estável e muito preocupante. E alguns judeus ortodoxos veem o Putin como um homem articulado de visão. Apesar de ser um país que tem uma aliança com a Síria, bem, ele tem mais uma aliança com o presidente da Síria do que mesmo uma aliança com a Síria. Porque quando os Estados Unidos atacou a Síria, se não mexer com o presidente Assad, tudo bem. E Israel bombardeia posições sírias. E a Rússia não se intromete. Aí as pessoas começam a criticar, esse Putin não é de nada, Gente, Putin tem uma habilidade totalmente diferente das visões dos presidentes antigos da União Soviética. Vladimir Putin, ele sabe que ele precisa ter uma posição política e uma posição para manter a nova Rússia nos novos trilhos. O mundo não é mais aquele mundo de 40 anos atrás. O mundo e as políticas mudam, a economia muda. Então todo esse cenário abrange isso aqui na palavra de Deus, que está descrito aqui no livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 40. Deixa eu pegar o óculos aqui.
Livro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das mãos. Bom, vou ficar aqui, porque o vídeo é pequeno. Vou concluir. Bom, falei da Rússia, agora vamos colocar no cenário o rei do sul e do norte. O rei do norte de Jerusalém, como relata a Bíblia, lá no livro de Ezequiel 38, 39. O que está? Gog na cidade de Magog. Presta atenção. Vamos lá. Não vou falar muito sobre Ezequiel, vou falar só isso aí e vou continuar para não embolar. Prestem atenção na corrente majoritária. Ao norte de Israel, a norte de Jerusalém. Quem está ao norte de Jerusalém? Rússia. Rússia, pela bússola é Rússia, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é aliado. É o rei do sul de Jerusalém. Então, se você pegar um mapa pictográfico da época de Jerusalém, você vai ver a direção e você vai pegar, e tem até se eu não me engano, uma bússola que vai apontar a direção sul e a direção norte. Então, da onde vem o auxílio? Da onde vem o auxílio, que os judeus esperam? Talvez estejam olhando para Vladimir Putin, os judeus da Igreja Ortodoxa, que tem um vínculo muito forte com Jerusalém. Então, Vladimir Putin, além de possivelmente ter sangue judeu, ele é praticante do judaísmo. Então, Vladimir Putin, além disso, ele é um presidente que já apresentou formas políticas e soluções, e ele está envolvido com as políticas do Oriente Médio e sempre está falando com a cúpula mundial, prestando sempre a atenção e sempre contornando. Houve aquele acidente que um avião bombardeiro russo invadiu o espaço aéreo turco. O que aconteceu? O F-16 turco foi e derrubou o avião. Qualquer outro presidente da Rússia imediatamente iria tomar uma atitude severa. Vladimir Putin contornou a situação. Então, a política de Vladimir Putin é envolvente. Apesar dele tomar atitudes militares, isso é um jogo de xadrez, é um quebra-cabeça. Então, a Bíblia fala que o anticristo ele teria essa habilidade de contornar a situação. Ele precisa de aliados, ele precisa de fortalecer na visão ampla, porque temos aí a ONU. Então, ele não pode tomar uma atitude militar que não vai conseguir sustentar. Imagine qual seria o pensamento dos seus aliados, mesmo ele com a Mongólia e com a China. Será que a China entraria nessa? Então Vladimir Putin tem que ser um homem muito articulado. Ele tem que conseguir. Então eu tenho visto, na minha visão, uma corrente majoritária. Se Vladimir Putin é o anticristo, muito bem, eu não posso afirmar. Mas tudo indica-se que ele é sustentável. Eu nunca mudei minha opinião. Vocês podem procurar os vídeos, algumas matérias no Facebook, vocês não vão me encontrar porque eu já fui excluído do Facebook por razões políticas. Não porque eu cometi erros, por razões políticas religiosas. Já falei isso para vocês. Então o que acontece? Eu já falei isso, eu nunca falei de nenhum anticristo, eu nunca citei nenhum outro presidente. Eu sempre falei da Rússia. Por quê? Porque o meu alvo é a Bíblia. Então no meu próximo vídeo, irmã,
Soares. Sara Soares, irmã Sara Soares. Eu vou falar sobre Gog e Magog, tá? Aí vai ser um assunto voltado sobre Gog e Magog. Sabe por quê? Porque se eu tentar misturar Gog e Magog, tá? E tentar agregar com Daniel, vai criar uma confusão. Então eu procuro fazer as coisas em parte. Agora eu estou procurando fazer isso, para não embolar muito o assunto. Então, as crises que estão acontecendo no mundo, para poder surgir um anticristo, tem que haver uma crise que seja uma crise tão grave, que abale todo o mercado mundial financeiro, de uma forma que não tenha mais volta. Então vai ser preciso alguém com uma habilidade muito grande, com o apoio de muitas nações. A visão de Vladimir Putin é essa. Apesar que para o lado militar ele apresentou 6 armas. Uma ele já apresentou, faltam 5. Então, gente, as coisas estão tomando rumo. Vladimir Putin tem um exército poderoso. Ele tem um exército de 21.000 tanques. São tanques de elite, não são tanques de pouca qualidade e muita qualidade, né? Então, ele tem tanques modernos. Ciência está evoluindo junto com isso. Mas os Estados Unidos não ficam para trás. Os Estados Unidos tem uma frota naval tremenda e uma força aérea gigante. Porém, os russos têm submarinos que os próprios americanos afirmam serem muito bons, ou quer dizer, bem melhores. Então, meus amigos, o cenário mundial está se encaixando como fosse um quebra-cabeça. A Bíblia, ela não afirma nomes, né? E nem posteriormente tempos, mas os sinais dos tempos estão aí. Em 2019, as coisas vão continuar indo se concretizando, até chegar ao ponto em que se cumpra a palavra de Deus totalmente. É essa nossa esperança, a volta de Jesus Cristo para resgatar. E nós resgatamos o maior número de almas para os céus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.